Olá, nesta videoaula falaremos acerca de alocação estática e alocação dinâmica. Começaremos com a alocação estática. Quando criamos um vetor com 3 posições, como no exemplo aqui int num 3, esse vetor possuirá somente 3 posições. Então isso é o que nós chamamos de alocação estática. Qual o problema de se trabalhar dessa forma? O problema é a quantidade limitada de alocações. Então, caso nós necessitemos de mais posições, ficaria difícil estabelecer esse aumento, pois a alocação foi feita de forma estática. Eu defini na declaração da variável que ela teria aí 3 posições, né? Declarei lá que o meu vetor teria 3 posições. Então esse é um dos grandes problemas. O outro seria, caso eu desejasse utilizar somente uma posição dessas 3. Então eu teria 2 posições que ficariam aí paradas, né? Foram reservadas na memória, mas eu acabei não utilizando. É um espaço de memória que fica desperdiçado. A alocação dinâmica já é um pouquinho diferente. A alocação dinâmica, de modo geral, acontece quando estamos executando o programa e precisamos executar mais memória. Então, com isso, percebe-se uma grande flexibilidade para definir quantos itens nós teremos aí na memória. Então, a gente pode definir de acordo com o uso. Então, essa é a grande marca da alocação dinâmica. Aqui eu coloquei 2 exemplos. Então, nós temos aqui a alocação dinâmica que é feita com malloc e a alocação dinâmica que é feita com calloc. Então, os dois aí acabam reservando para a gente espaço na memória. Uma das diferenças é que o calloc ele reserva o espaço na memória, no entanto, ele preenche esses valores com 0. Então, todos os valores, vamos supor que nós tenhamos reservado 5 valores na memória. Então, todo o conteúdo desses valores será preenchido com 0, né? Valor aí 0. O malloc, ele reserva o espaço na memória, tá? E nesse espaço na memória, normalmente fica um lixo no conteúdo, né, desse espaço. Bom, uma outra diferença marcante entre eles é a seguinte. Normalmente, no malloc, eu só ofereço o tamanho em bytes que eu quero reservar. Por exemplo, se eu quiser reservar 4 bytes, eu vou e ofereço aí como parâmetro 4 bytes para o malloc. Ele vai reservar 4 bytes na minha memória. Quando a gente quer reservar 3, 4, 5 espaços na memória, a gente acaba aqui multiplicando, né, a quantidade. Vamos supor, eu quero reservar 5 espaços na memória, eu acabo reservando aí 5, né, que seria a minha quantidade, vezes o tamanho em bytes, que seria, no nosso exemplo, 4. Então eu acabaria reservando aí 20 bytes na minha memória. Então, perceba que ele não reserva quantidade de números, quantidade de valores, e sim a quantidade em bytes. A gente acaba fazendo essa multiplicação aqui, meio que para deduzir. Se um valor vai ter 4 bytes, eu multiplico pela quantidade de valores que eu quero, e aí eu vou ter o total de bytes que deve ser reservado na minha memória. O calloc, eu já faço isso de forma intuitiva. Então eu coloco aqui, por exemplo, a quantidade como 5, e aqui o tamanho em bytes, no nosso exemplo, foi 4. Então ele vai reservar 5 espaços de 4 bytes na memória. Vantagem da alocação dinâmica. Você aloca de acordo com a quantidade que deseja utilizar, e o usuário pode definir aí o tamanho do vetor, né, o tamanho de valores que ele quer inserir. Então isso daí é muito interessante. A alocação dinâmica se torna muito interessante por esse parâmetro, essa flexibilidade que dá para inserir valores, coisa que a alocação estática não faz. Se eu definir que são 3 valores, esses 3 valores serão preenchidos e eu não posso preencher 4, nem 5, nem 6. Tem que ser aí 3 valores, ou caso eu preencha menos de 3 valores, aí eu estou tendo um desperdício
de memória, porque eu reservei 3 espaços, mas utilizei somente um. Então, nesse desperdício, eu posso, por exemplo, deduzir que o meu usuário vai utilizar 20 espaços na memória, mas na realidade ele só utilizou 2 espaços. Então eu desperdicei 18. O sizeOf é um operador que retorna o tamanho do tipo ou variável informado. Então, ele é bem tranquilo, é bem simples. Então, se eu coloco, por exemplo, sizeOf, o tipo informado, por exemplo, inteiro, ele vai me retornar aí o tamanho de bytes do tipo inteiro. E se eu coloco o sizeOf e uma variável aqui informada, ele vai me retornar o tamanho aí dessa variável em bytes. Isso acaba facilitando na hora que nós formos criar uma alocação dinâmica. Então, na teoria, basicamente é isso. Vamos para a prática, para a gente poder discutir esses conceitos. Aqui nós temos o DevC++, faremos aí a criação de um programa. Então, inicialmente, eu tenho que declarar 2 ponteiros, seria o int A e o int B, no caso, o ponteiro A do tipo inteiro e o ponteiro B do tipo inteiro. Então, no caso, os dois aí vão apontar para valores inteiros. Isso é necessário para que eu possa trabalhar com locação dinâmica. Então, eu posso vir aqui e colocar o A recebe o tipo de valor que eu vou recebendo. É necessário colocar isso porque algumas IDEs acabam não aceitando se a gente não colocar esse parâmetro inicial. Isso daqui eu estou forçando que o meu valor seja um ponteiro de inteiro. Isso daqui eu estou forçando que seja dessa forma. Se eu estivesse trabalhando com flutuante, eu poderia colocar float, eu estaria forçando que o meu valor fosse um valor flutuante. Isso acaba sendo necessário para que a gente consiga trabalhar com algumas IDEs. E aí nós vamos colocar, primeiramente, o malloc. E nesse malloc, como nós vimos aqui, nós precisamos passar como parâmetro um tamanho em bytes. Então eu poderia simplesmente vir aqui e colocar sizeOf de inteiro. Ou seja, eu estou falando que é para reservar um espaço na minha memória de inteiro. Então o malloc reservará na minha memória um espaço para número inteiro. Então, se eu quiser saber, por exemplo, quanto que vai ser reservado na minha memória, eu posso criar uma variável chamada tan. Essa variável vai ser do tipo inteiro também. E aí eu posso colocar tan recebe sizeOf de int, que é exatamente a expressão que eu coloquei aqui. E aí eu vou saber qual foi o tamanho reservado na minha memória para o malloc. E o B vai receber, também seguindo a mesma linha de raciocínio, um ponteiro de int, calloc, e aí eu preciso informar qual a quantidade de números que eu quero reservar na minha memória e quanto cada espaço desse terá. Vou fazer uma análise parecida. Então eu quero que eu tenha 3 espaços na minha memória e cada espaço vai ter o tamanho de um valor inteiro, o tamanho de um tipo inteiro. Então eu posso dar um printf aqui, colocando o tan para ser impresso, que é exatamente o tamanho de um valor inteiro. Isso simplesmente para eu saber quanto é o tamanho de um valor inteiro. Se eu executar o meu algoritmo, eu vou perceber que o valor retornado foi o 4. Então isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando eu informei que o A vai receber um espaço na memória de sizeOf int, eu estou dizendo que eu vou reservar um espaço na minha memória e esse espaço na minha memória é equivalente a 4 bytes. E quando eu fiz o calloc 3,sizeOf int, na realidade o que foi feito? O sizeOf, que eu sei que são 4 bytes, nesse nosso exemplo aqui, e nós teríamos aí 3 espaços de 4 bytes, ou seja,
foi reservado um bloco na memória de 12 bytes, possibilitando assim que eu armazene 3 números inteiros, por isso os 12 bytes. Assim percebemos que tanto o malloc quanto o calloc funcionam de forma parecida. No entanto, o calloc vai preencher os valores com 0 e o malloc não. Aí entra o ponto que eu falei agora há pouco. Eu posso, caso eu queira armazenar 3 quantidades e que ele fique quase que equivalente ao calloc, eu posso colocar dessa forma, 3 vezes sizeof. Mas perceba, fazendo dessa forma, eu estou reservando 3 vezes 4, ou seja, 12 bytes na minha memória. E dentro desses 12 bytes, eu acabo tendo o mesmo espaço em bytes que o calloc. O malloc me limita a 12 bytes, que são 3 vezes 4. Vou dar uma quebra de linha aqui. E aí vamos continuar desenvolvendo o nosso algoritmo. Então aqui, valor que A está apontando que é o mesmo valor que A0. Ou seja, aqui vou colocar só nível de comparação para reforçar que o valor que A está apontando é a mesma coisa que A0. Então, aqui vou colocar a impressão de A, logo em seguida de A0. Aqui teremos uma quebra de linha e ponto e vírgula. Vou fazer a mesma coisa para o próximo valor de A. No caso, o próximo valor de A é o A mais 1. Eu estou dizendo que esse valor é o mesmo que A1. A mais 1, A1. E farei a mesma coisa para B. Pularei uma linha. E aqui o valor que B está apontando é o mesmo que B0. E o valor que B mais 1 está apontando é o mesmo que B1. Executando esse código, perceberemos o que foi informado aqui no conceito, que quando eu utilizo o calloc, ele preenche os valores com 0. Então a gente vai poder comprovar esse conceito agora na prática. Antes de executar o algoritmo, faltou eu colocar o %d e aqui também %d, para que o valor de A1 e B1, para que esses valores aqui A0, A1, B0, B1 sejam impressos. Agora eu posso executar. Então temos aqui que o valor que A está apontando é 205.304, que é o mesmo valor que A0, que é 205.304. O valor que A mais 1 está apontando é 200.040, que é o mesmo valor que A1, que é 200.040. O valor que B está apontando é 0, que é o mesmo valor que B0, 0. E o valor que B mais 1 está apontando é 0, que é o mesmo valor que B1, também é 0. Então aqui eu posso perceber que os valores de B foram todos startados como 0, e os valores de A ficaram com valores aleatórios. Então com isso a gente comprova esse conceito de que os dois reservam espaço na memória, no entanto, o calloc preenche aí com valores 0. Um outro teste que deve ser feito é para saber se realmente o espaço foi alocado na memória, porque aqui fizemos a impressão dos valores, mas nós não sabemos se esses valores foram realmente alocados na memória.
nós não sabemos, quando eu chamei o malloc ou o calloc, se realmente os espaços foram reservados. Eu apenas solicitei que fossem, mas não necessariamente eles serão alocados. Isso vai depender se haverá memória suficiente para alocar esses ponteiros. Então, um teste bem simples é: se A igual a null, então faremos uma mensagem informando que o espaço para A não foi alocado. E podemos fazer a mesma coisa também para B. Se B igual a null, espaço para B não foi alocado. E aí, nesse exemplo, para ficar mais completo, podemos colocar um else. Então, se o espaço de A não foi alocado, o usuário receberá uma mensagem. Se não, ele vai imprimir aí os valores de A. E para B podemos fazer a mesma coisa. Aqui ficou da seguinte forma: nós tentamos reservar um espaço para A e tentamos reservar um espaço para B. Se A igual a null, o usuário receberá uma mensagem dizendo que o espaço não foi alocado. Se não, ou seja, se foi alocado, aí nós iremos imprimir os valores de A. Pulei uma linha e faremos a mesma coisa com B. Se B igual a null, indica que o espaço não foi alocado. E aí será gerada uma mensagem informando isso. Se não, nós imprimiremos aí os valores de B. Uma outra função importante é o free. O free serve para liberar todas as memórias alocadas. Ou seja, se você declarou um ponteiro, você alocou um espaço na memória e jogou para esse ponteiro, e depois você não vai utilizá-lo mais, logo é necessário estabelecer um free, ou seja, liberaremos aquele espaço que foi alocado. Para isso, basta colocarmos free e aqui o nome do nosso ponteiro que alocou o espaço. Dessa forma, faremos o teste para verificarmos a questão do espaço. Nesse primeiro momento, não recebemos nenhuma mensagem de erro, nem para A nem para B. Haja vista que conseguimos alocar os dois espaços. Se observarmos aqui, nós necessitaremos somente de 12 bytes para um ou para o outro. Mas, se eu modifico o espaço de B para um valor aqui muito alto, eu verificarei que nós teremos um erro. Haja vista que espaço para B não foi alocado. Por quê? Possivelmente porque o número é muito alto e eu não terei espaço suficiente na minha memória para alocar uma quantidade tão grande de valores do tipo inteiro. Isso serve também para o malloc. Colocar um valor aqui muito alto e tentar rodar o nosso algoritmo. O espaço para A não foi alocado. Isso pelo mesmo motivo. O valor aqui é muito alto. Com isso eu não consigo reservar esse espaço na memória. Daí a importância de sempre que alocarmos um espaço na memória, verificarmos se esse espaço realmente foi alocado. Porque, como já dito, não necessariamente ao solicitar um malloc ou calloc, eu irei efetivamente conseguir alocar esses espaços. E assim finalizamos essa videoaula. Até a próxima.